Tudo é possível. Aprenda e enriqueça. É assim que nós começamos o nosso programa de hoje. Este podcast que veio para ajudar a você, jovem e caro empreendedor, a crescer a nível profissional, mas também a nível pessoal. E para ajudar no seu crescimento, hoje em dia vamos tratar de um tema bastante relevante na nossa sociedade, que é a inteligência emocional. A sua contribuição no crescimento corporativo, mas também pessoal. E para discutirmos esse tema tão relevante hoje em dia, relevante e atual, estamos nos nossos estúdios com o nosso Dr. Marcelino Pangaia. Bem-vindo ao nosso programa, a esse podcast Aprenda e Enriquece, que estamos aqui para ajudar os jovens moçambicanos e também na diáspora, os jovens empreendedores a empreender e enriquecer de forma sustentável. Dr. Pangaia, o que é isso de inteligência emocional? Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar todos aqueles que nos veem ou nos escutam neste momento. E bom dia a todos, ao colega também. Obrigado, bom dia. Qualquer tema, ele passa necessariamente por nós conhecermos os principais conceitos envolvidos nele. Aqui nós temos 3 conceitos. Primeiro é a inteligência, depois emoção e, assim sendo, teremos o respectivo tema, que é inteligência emocional. Então, o que seria inteligência? Nós muitas vezes falamos disso, de que aquilo é inteligente ou não é. Então, a inteligência inclui vários fatores intelectuais que têm a ver de saber conhecer, ter a capacidade de poder interpretar, de compreender os fenômenos que surgem na sociedade. Enquanto que a emoção, estamos a falar de reflexos naturais que aparecem no ser humano em face de fatores internos, assim como externos. Então, são reflexos psicofisiológicos que o ser humano ele reage quando é atingido por algum elemento exterior. Quando falamos de inteligência emocional, estamos a falar do processo de autocontrole das emoções do próprio indivíduo e também da capacidade de gerir as emoções do outro. É nesse contexto que nós vamos definir essa questão da inteligência emocional. E como é que essa inteligência emocional contribui ou pode contribuir para o crescimento, desenvolvimento de um ser humano e principalmente dos empreendedores e dos líderes das empresas, ou a nível dos líderes domésticos nesse caso? Sim, para nós conhecermos isso, passamos necessariamente por conhecer os principais pilares da inteligência emocional. Uma pessoa que tem a inteligência emocional, ela tem uma autoconsciência. Autoconsciência significa o seu comportamento. Em algum momento, ele faz uma reflexão sobre os resultados que podem trazer o seu ser e o estar diante da sociedade. Ele sempre faz uma análise do seu comportamento antes que isso possa afetar o outro. Portanto, estamos a falar aqui da autoconsciência. Outro pilar, temos aqui a autorregulação. É preciso que controle as suas emoções. As suas ações também. Sim, em momentos difíceis ou em momentos de alegria. Então, nós precisamos de ter essa autorregulação. Porque, caso contrário, em momentos difíceis, por exemplo, nós podemos explodir e criar situações anômalas, nem que seja na nossa relação conjugal ou na nossa relação com os colaboradores na instituição, dentre várias outras oportunidades que nós possamos ter de nos relacionar com o outro. Então, temos que ter esse segundo pilar, que é a autorregulação.
O outro pilar é a automotivação. É preciso que, em algum momento, mesmo que tenha problemas pessoais, está no local de trabalho. Você não pode transferir esses problemas para o local de trabalho. Então, você tem que ter fatores suficientemente fortes que possa garantir com que incremente a sua motivação, apesar de estar a passar maus momentos devido a alguma situação. Então, temos esse como terceiro pilar, que é a automotivação. A empatia é outro pilar que nós devemos ter. Conhecer o outro. Conhecer o outro significa partilhar inclusivamente aquilo que é a dor ou a alegria do outro. E conseguir saber viver com o trem. É isso que vai permitir com que você possa efetivamente se chamar de um indivíduo ou de um líder de uma determinada organização que esteja a poder garantir o que você pretende. Porque pessoas motivadas dentro da organização vão permitir que tragam valor acrescentado desta organização. E se não for empático, não for aquele que desenvolve uma relação sã com o trem, dificilmente vai ter uma motivação, vai obter motivação por parte dos colaboradores. O último seria as habilidades sociais. Essa relação que a gente tem, cultiva-se no dia a dia. Precisa de poder criar sempre um ambiente em que cative ao outro a poder relacionar-se consigo. Essa é uma arte que todos nós devemos cultivar no nosso dia a dia, sobretudo numa relação laboral. Quando os colaboradores eles não têm essa ligação, essa facilidade de interagir com a liderança, isso transporta-se para o próprio posto de trabalho com os colegas e, por conseguinte, dificilmente nós... Estaremos a falar aqui a questão da comunicação. Pode ser a comunicação horizontal e vertical dentro da organização. Dentro da organização. Aqui estávamos a falar naquilo que são os pilares no geral. No geral, sim. Quando nós já vamos entrar num ambiente organizacional, nós vamos encontrar elementos específicos em que a inteligência artificial ela nos obriga a ser como líderes da organização. Estou falando do primeiro pilar, que é o autoconhecimento. Como é que o processo de autoconhecimento... Autoconsciência, mas também o autoconhecimento pode influenciar no processo de relação entre o colaborador e o líder da organização? A autoconsciência permite que cada um de nós analise o seu comportamento. O seu comportamento, os efeitos da sua... Os efeitos da sua decisão. Pensa em tomar uma determinada decisão, mas o que vai trazer essa decisão para o colaborador? E qual vai ser a imagem que vai ter? E qual vai ser o impacto dessa decisão a nível que vai ter na coisa, antes de poder coisa. Então, e se perceber que a decisão que tomou, ela está a criar uma situação perversa do que esperava, daí que deve logo poder corrigir esta situação. Então, a autoconsciência é importante. E essa autoconsciência aparece, de fato, do autoconhecimento. Aqui, nós vimos o conceito de inteligência, entre aspas, muito simplista, como nós estamos a tratar aqui com pessoas nós estamos a tratar de todo o pessoal psicólogo. Sim. Então, precisamos de pegar uma linguagem muito mais baixa para que todos nos compreendam. Sim. Portanto, essa questão do conhecimento faz parte do conceito da inteligência. Essa questão da capacidade que o indivíduo tem faz parte da questão da inteligência. Não é? Essa forma de poder conseguir interpretar os fenômenos. É aí onde nós chamamos desse indivíduo como sendo inteligente. Então, a partir daí, o indivíduo tem essa capacidade de poder fazer uma análise das suas decisões que toma, através desse pilar de autoconsciência. E o outro aspecto, falou da questão da decisão. Nós temos, num caso em que temos um trabalhador que tem uma conduta
menos adequada no setor de trabalho ou na empresa. E usando este conceito de autoconsciência, na qual o líder, para tomar uma decisão, tem que primeiro olhar, tem que fazer uma reflexão, ver como é que essa decisão pode impactar no colaborador ou na equipe ou na própria corporação. Como é que o líder fica nessa situação? Sim. Aí já vamos encontrar aquilo que um líder de uma organização deve reunir como características próprias, naquilo que são as ações que ele deve realizar. Sim. E ver que benefício vai trazer nele. Primeiro, tem que haver aqui uma melhoria na comunicação. Sim. Aquilo que nós podemos considerar de um colaborador que não está a agir como tal, isso pode ser por falta do conhecimento daquilo que é o regulamento interno da própria instituição. Então, se os colaboradores eles não conhecem onde começa e termina a sua liberdade. Sim. Dentro da própria organização, obviamente, consideraremos que esse colaborador, ele ou é indisciplinado, ou ele não está agindo como tal. Por isso que o líder da organização, ele deve cultivar, em grande medida, essa questão da comunicação. Todos os processos que decorrem na comunicação devem ser sabidos e conhecidos pelos colaboradores. E desta forma, cada um vai girar dentro do campo definido pelo regulamento interno. E esse regulamento interno, ele não pode, pura simplesmente, ser elaborado, fixado, pura simplesmente. Ele tem que ser publicitado. Tem que haver estudo coletivo na própria organização, por forma que todos os colaboradores eles conheçam o tal regulamento. E outra questão é aquela questão que nós dissemos. Quando nós temos essa melhoria da comunicação, temos também o tal aumento de empatia na própria organização. Sim, sim. Já estamos a colher benefícios. Não é? Daquilo que é a inteligência emocional. Isso. Aí temos a contribuição no que o ambiente de trabalho fica saudável, e isso devido à comunicação, à empatia. Então estamos a construir um ambiente de trabalho mais saudável, mais produtivo. E eu queria voltar um pouco mais para o segundo pilar que o doutor mencionou, que é a autorregulação. Como é que a autorregulação pode impactar, pode contribuir neste processo da construção de uma cultura organizacional mais harmoniosa, mais empática e, sobretudo, mais produtiva? Nós, no conceito da emoção, dissemos de que a emoção trata-se de reações psicofisiológicas. Sim. Em face das reações de fatores internos ou externos. Então, os fatores internos, podemos falar de problema de doença, de alguns problemas biológicos, orgânicos, que o próprio indivíduo possa ter. E isso impactar na sua forma de ser e estar. Estamos a falar do temperamento do indivíduo. Imaginemos que ele está num setor público, no atendimento público, mas que o seu ser estar é um indivíduo explosivo. Então, nessa altura, isso pode impactar essa questão do seu relacionamento com os outros. O ambiente externo, fatores externos, estamos a falar que o indivíduo saiu de casa através de uma discussão que teve com a família, ou perdeu um ente querido, ou dentre vários outros problemas que atingem pessoalmente, ou mesmo porque o próprio relacionamento com a liderança, estamos a falar de um colaborador, não é sã e cria essa situação. Então, a autorregulação, ela permite que, quando está no seu posto de trabalho, por exemplo, está a atender o pessoal, você já não possa transportar a mágoa que tem para o cliente, porque ele não tem causa, não foi ele que lhe provocou essa questão. Você está com aquela situação, mas mostra a ele que está feliz, está de atender de uma forma empática, consegue cuidar de todo o processo sem perceber
que você está a viver momentos tristes na sua vida. Então, é a tal autorregulação. Os problemas pessoais, eles não poderem afetar ao trem. Temos isso aqui. E essa é uma característica extremamente importante para cada um de nós. Nós temos visto, sobretudo no setor público, né? Você chega ali... No nosso dia a dia, temos pessoas muito com um comportamento bastante fora de si, temperamentado. Yes. E desculpa cortar, doutor, também mesmo na vida pública, mesmo nos transportes públicos, temos a questão ligada a pessoas mesmo com temperamentos fora do normal, e pequenas coisas estão a irritar, pequenas coisas estão a sair da linha. Mas, doutor, eu peço para manter o seu raciocínio, eu também vou manter o meu, que é para nós respeitarmos os nossos compromissos profissionais, e os nossos clientes estão aí à espera de ver as suas marcas a passar. Voltamos já. E você que está aí a nos acompanhar, fica atento, que ainda vem mais assuntos ligados à inteligência emocional para você aprender, poder gerir o seu negócio, a sua empresa, e gerir assim também de uma forma mais saudável. Até já. Os alunos são muito felizes aqui no IPET. Os formandos vêm ao IPET com muito prazer e não por uma obrigação. O ambiente no IPET é, sobretudo, um ambiente familiar. Aqui no IPET há uma relação de muita proximidade. O IPET é extremamente rico em laboratório humanístico, laboratório de eletricidade, sala de informática petrechada e biblioteca. Moçambique é um país em vias de desenvolvimento, e para responder aos desafios deste desenvolvimento, o IPET aposta em cursos de eletricidade industrial, informática, gestão de recursos humanos, contabilidade e gestão, e cursos de saúde que englobam enfermagem, medicina geral e nutrição. O IPET tem como responsabilidade formar jovens para fortalecer a qualidade dos profissionais no mercado. Hoje em dia tentamos não só olhar para a formação acadêmica, mas também para a formação humana. E é um orgulho para o IPET saber que os nossos formandos conseguem atingir os seus objetivos. E que fomos nós que contribuímos para isso. IPET. Mude a sua história. Dando continuidade à nossa conversa, estávamos a falar sobre a questão da autorregulação, as pessoas com temperamentos e comportamentos um pouco acelerados, e como é que essas pessoas podem ser ajudadas no sentido de regular as suas emoções no setor de trabalho, na sociedade, mas também a nível da família. Sim, não é tão fácil assim, sobretudo na vida atual. Nós sabemos, por exemplo, no nosso país, o nível de vida está cada vez mais difícil devido às circunstâncias que nós estamos a passar. Situação econômica, social. Tudo. Então, o que está acontecendo é que as pessoas vão aos postos de trabalho carregadas com várias emoções provocadas por esses fatores externos, assim como por fatores internos. Então, o que é importante aqui é que as pessoas são chamadas a poder procurar psicólogos, não é? Que possam lhe ajudar a poder controlar, regular as suas emoções em momentos diferentes. Temos momento para podermos refletir da dor que nós estamos a passar, temos momentos também de podermos alegrar daquilo que atingiu a nós
mas em nenhum momento a nossa alegria deve afetar o sentimento do outro, ou a nossa dor deve afetar ao outro. Ou nós temos que criar condições de podermos regular a nossa forma de ser e estar em diferentes contextos onde nós estamos. Então, sim, desculpa, doutor. Uma das questões que se está a verificar hoje na nossa sociedade é o elevado índice de nível de depressão, sobretudo dos jovens. Será associado a esta falta de autorregulação que está a acontecer na nossa sociedade? Sim, a autorregulação, ela cultiva-se, é uma espécie de uma sensibilização sobre os problemas que afetam a cada um de nós. O ser humano, ele deve perceber que quando algum fator externo lhe atinge de uma forma que lhe prejudique, ele tem que encontrar mecanismos suficientemente fortes para perceber que é um desafio que deve ser ultrapassado. Tem que aceitar primeiro. Tem que aceitar que é um desafio e encontrar estratégia de poder interpretar o que causou aquela situação e daí procurar estratégia de superação. É isso que culmina com essa capacidade de autorregulação. Porque se não tiver essa capacidade de poder entender que os desafios eles são ultrapassados quando nós perseguimos aquilo que nós pretendemos. Temos que envolver algum esforço, temos que encontrar alguma estratégia para superar os desafios que nos impõem no nosso dia a dia. Um dos aspectos que se verificou ao longo da pandemia, e alguns estudiosos também, e sobretudo os psicólogos, aventam que a pandemia ela foi bastante severa. Os efeitos da pandemia foram bastante severos porque as pessoas não estavam preparadas psicologicamente e provavelmente porque não tinham essa capacidade de autorregulação, aceitar o desafio externo, que é a pandemia, e encontrar mecanismos ou estratégias adequadas para minimizar o seu impacto. E é por isso, sobretudo aliado, associado à questão dos mídias também, que foram reportando casos bastante de mortes, não sei o quê, de hospitalidade, números elevados de mortes. E isso também criou outro aspecto que elevou o nível de depressão, o nível de falta de autocontrole. Efetivamente, olha, nós nos últimos dias estamos a ser bombardeados pelos mídias. E maioritariamente mídias ocidentais, que eles procuram... E com informações sensacionalistas. Dramatizar o continente africano. Não é que, quer dizer, o continente africano praticamente ele não produz algo que possa trazer valor acrescentado para os próprios africanos. Em contrapartida, procura sempre valorizar aquilo que é do Ocidente, razão pela qual que hoje vemos que maioritariamente a cultura aquela propícia dos africanos está paulatinamente a ser abandonada, inclusive até o estado social, o estado orgânico das pessoas. Porque então estamos a ter muitas vezes as pessoas à procura de pomadas para ficarem mais claras, ficarem brancas, à procura de outro tipo de cabelo para poder se transformar. Tudo isso é por causa daquilo que os mídias ocidentais têm vindo a bombardear a nós, sobretudo o continente africano. E é nesse contexto que o africano, ou nós muitas vezes, ao tentar querer atingir o nível, o patamar de que o Ocidente tem e não consegue alcançar. Temos cabelo longo. Que custa tanto dinheiro para poder ter as perucas e que não tem. E quando sai, assiste os outros que têm, as outras que têm condições para fazer isso, ele começa a ter até desprezar-se a si mesmo, não ter não valorizar aquilo que é a sua própria identidade. A sua própria identidade. E as condições que também que tem. Porque gostaria de ter unhas
que são esses que custam tão caras assim, que são compradas lá no Ocidente. Gostaria de ter aquelas pomadas que vêm. Tudo isso acaba criando situações de problemas por parte de nós mesmos. Mas é preciso que nós possamos enfrentar isso como sendo um desafio, nesses mídias que dia após dia nos bombardeiam e fazem com que nós abandonemos o nosso ser e estar, inclusivamente procuremos recursos para podermos conseguir alcançar o patamar dos europeus, que depois não conseguimos. A partir daí desenvolvemos todas essas doenças psicológicas que dia após dia passam em nós. E de uma forma geral, a nível corporativo, a nível da empresa, onde temos o líder que também está sujeito a esses aspectos, a informações diversas, bombardeadas pelos mídias, como é que o líder deve se posicionar? Olha, é a tal questão que nós temos aqui. O líder, estamos a falar de líder ou empreendedor, mas também o líder a nível da família. Estamos a falar desses 5 pilares que procura desenvolver através do psicólogo, que pode ser acompanhado, e ele vai ajudar a poder garantir. Falamos, por exemplo, da autoconsciência, desenvolver esse pilar. E dissemos também que para poder conseguir isso, temos que pedir auxílio aos psicólogos. Desenvolver a autorregulação, que é o segundo pilar, a automotivação. A automotivação aqui nós falamos muito. Quer dizer que em algum momento você estar consciente de que, olha, eu fracassei assim, mas amanhã vou conseguir. Perdi emprego. Não é o fim da minha vida. Há outras possibilidades que eu posso... Você está a automotivar-se. Mas se você perde o emprego e vê aquilo como sendo um fim do mundo, nunca mais vai conseguir outro emprego. Era o único que você tinha. A partir dali, você fica triste, chega em casa, começa até a refugiar-se no álcool, no tabaco, para ver se consegue sair. Perdeu a relação matrimonial, por exemplo. Você já não vê outra saída de que eu perdi aquele marido, perdi aquela esposa e a minha vida terminou aqui. Não tenho... Mas se você tiver esse espírito de automotivação... No caso dos empreendedores, perdeu uma oportunidade de negócio que podia alavancar a sua empresa, depois também fica numa situação também de depressão. Então, é preciso você acreditar-se em si, é a tal motivar-se a si mesmo. Digo, olha, eu, por exemplo, ou teve um incêndio na organização, houve algum acidente de uma viatura que era importante na organização, que fazia a maior parte do trabalho, ou perdeu um funcionário, um colaborador, que era que era confiado para a produtividade na organização. Então, precisa de você poder pensar como poder substituir a peça que perdeu naquele momento. E estar sempre ciente de que todos os desafios são ultrapassáveis e tem a possibilidade de poder conseguir encontrar outros meios para continuar com a vida. É esse espírito de automotivação, que tu não possa não deve aceitar ficar estagnado. Nós vimos, a música às vezes nos ensina muitas coisas. Nós vimos um dos músicos que cantava aquela canção de juro, palavra d'ora, eu vou morrer assim. Se você chega até esse nível de ver que, olha, eu não tenho outra saída, vou morrer assim. Então, a partir dali, você não vai superar. Precisa de se motivar para poder ultrapassar aquele cenário. E nunca dizer que, já que é assim, eu vou morrer assim. Não tenho saída aqui. Não tenho mais outro elemento para podermos sair dessa estagnação. E talvez esta questão é possível também nós começarmos a cultivar nos mais novos, a nível das escolas. Porque tem casos em que um aluno ou um estudante tira uma nota muito abaixo, uma nota negativa, 3, 4, 5, e ali também perde a esperança, eu não vou recuperar essa nota, não sei o quê, porque já chumbei essa disciplina, e acaba se deixando. É verdade, é exatamente isso. Isso acontece muito nas escolas, efetivamente, quando não há essa automotivação.
e eu tirei 2 valores, não significa que eu reprovei. Ainda há oportunidade de outros testes, de outras avaliações. Ainda posso poder pedir ao professor para poder elaborar um determinado trabalho, onde eu possa mostrar as minhas... Há condições para poder... E a pessoa assim consegue, o estudante consegue assim superar vários obstáculos. Já aconteceu um caso similar. Tirei um 4 num teste na faculdade. Os meus colegas, ei, Saíde, você já chumbou, essa cadeira você já chumbou. Mas eu me dediquei, fui tirar o segundo teste 18 e fechei, silenciei os meus colegas. Não, isso ocorre muitas vezes. E essa questão da automotivação recomenda-se também, essencialmente, aos líderes das organizações, os empreendedores. Os dias de hoje são várias organizações, várias empresas que estão a falir. Por quê? Porque quando ocorre uma situação de desfalque na organização, então começa a analisar que como é que vou recuperar esse desfalque causado? Algumas vezes pela desonestidade dos próprios colaboradores, que é um desfalque que dificilmente você imagina de como vai poder continuar a trabalhar. Ou mesmo situações fiscais da própria organização. Se não tiver essa automotivação, vai efetivamente declarar a falência quando tinha a oportunidade de poder conseguir recuperar e erguer-se novamente. Todas as organizações têm esses altos e baixos. E é preciso cultivar essa esperança, esse espírito de garra, para que, olha, qualquer situação que aparecer, você deve. Mesmo em pequenos negócios, aparecem aí, dizem, eu caí. Mas depois que caiu, o que você está a fazer para poder dar continuidade ao seu negócio? Vemos ali algumas senhoras, moqueiristas, dentre vários outros, por algum motivo qualquer, perdem mercadoria e depois já não há outra iniciativa de reiniciar o negócio. Então é preciso sempre ter esperança, pensar naquilo que pode fazer para poder recuperar. Nunca aceitar cair. Sob qualquer pretexto, você tem que encontrar sempre alternativas de poder reerguer-se e continuar com a vida, porque a vida é assim. Não há momento linear para todo momento. Doutor, últimas considerações para aquele nosso internauta, o nosso telespectador que está aí a assistir, quer empreender, o que está a empreender, está a enfrentar dificuldade. Como é que nós podemos ajudar com a inteligência emocional de modo a superar os seus desafios? Perceber que a inteligência emocional, ela traz muitos benefícios. Então, tem que investir na inteligência emocional. É por isso mesmo, ele deve perceber que se nós investimos, se um líder de uma organização investe nesse processo da inteligência emocional, usando os psicoterapeutas, o psicólogo, entre vários outros, para poder lhe apoiar nisso, saiba de que vai trazer melhoria na comunicação da própria organização, porque você vai ter essa capacidade de comunicação e garantir com que os processos eles fluam normalmente. Outro benefício será o aumento da empatia. Você vai ter essa capacidade de congregar a todos, de conviver com todos, e eles todos se sintam em casa na própria organização. Outra melhoria que vai lhe trazer a inteligência artificial é na tomada de decisão eficaz. Você, líder da organização, as suas decisões serão sempre bem recebidas pelos colaboradores. E sendo assim, eles estarão motivados a poder trabalhar. Não tomará decisões que, de alguma forma, criarão situações de sururu na própria organização. Esse é outro benefício. Outro benefício seria da melhoria na gestão da própria organização. Dificilmente você será um mau gestor na organização se você investir na inteligência emocional. A sua organização será aquela que sempre vai lhe trazer valor acrescentado, vai ter o melhor desempenho e sempre estará a progredir. O fim seria, neste momento, o encorajamento da motivação e da produtividade. Quando você tem inteligência emocional, os seus colaboradores estarão encorajados para poder produzir mais,
ter uma eficiência no processo produtivo. E isso será mais valia para a própria organização. Então, é recomendado a poder investir na inteligência emocional em face desses benefícios que aqui acabamos de referir. Em suma, se você investe na inteligência emocional, não há nenhum desafio que vai te abanar. Não há nenhuma tempestade que vai te abanar. Porque a inteligência emocional vai te permitir você crescer mais, sobretudo, aprender mais e enriquecer. Fechamos assim o nosso programa de hoje e até a próxima. Muito obrigado a todos os telespectadores e internautas que estiveram conosco. Muito obrigado, Doutor, prazer também. Obrigado.